Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Perfeitos, teleios. Vocês serão teleios, estarão aperfeiçoados, porque a vida vai aperfeiçoar você, se você não desistir. Tiago está nos dizendo que há um propósito de Deus nas nossas vidas, e que a provação é usada para que esse propósito de Deus se cumpra. E o propósito de Deus na minha vida e na sua vida é nos aperfeiçoar. Tirar de nós, arrancar de nós as nossas deficiências, as nossas mazelas, as nossas limitações, as nossas fraquezas, aquilo que não é puro em nós. E é isso que ele está dizendo para este povo, exposto à morte, exposto à perseguição, exposto à pobreza e à miséria. Ele está dizendo: olha, não desistam, antes alegrem-se, porque Deus está trabalhando na vida de vocês, Deus os está aperfeiçoando, para que vocês sejam encontrados teleios, perfeitos. E ele então nos mostra algumas características deste homem sendo aperfeiçoado. Tiago nos ensina que teleios é bem-aventurado quando suporta com perseverança a provação. Suporta com perseverança a provação. Como é que você tem se comportado nas suas lutas? Como é que você tem se comportado nas suas batalhas? Você é desses que desiste facilmente, que emburra, que faz birra, que teima, que se joga no chão, que se esconde debaixo da cama, que deita e entrega os pontos? Ou você mesmo em tempo de dificuldade e tempestade, você diz: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Veja bem, não confunda perseverança com teimosia. Nós estamos falando de propósito de Deus para as nossas vidas, não de desejos não realizados. Essa luta que você enfrenta, será que não é para melhorar, para aperfeiçoar o seu caráter? Será que não é para mostrar para você que este caminho que você escolheu, que essa direção que você escolheu está errada, está equivocada, e você precisa assumir isso? A oportunidade de perseverarmos na fé, mesmo quando as respostas para os nossos desejos é não, é uma forma de Deus nos aperfeiçoar. Nós sabemos, boa parte de nós criamos filhos, e nós sabemos que nós aperfeiçoamos os nossos filhos dizendo não para eles.
e ensinando para eles que apesar do não que nós estamos dizendo, eles continuam sendo os nossos filhos, e que continuam sujeitos à nossa autoridade, que isso não muda nada, que pode chorar, que pode espernear, mas eles continuarão sendo. Deus está dizendo para nós nesse texto também, que as provas que nós enfrentamos é uma oportunidade para nós continuarmos sendo obedientes a Ele, para que nós continuemos crendo nele, esperando nele, confiando nele. Teleios. Mas Tiago também diz que este homem aperfeiçoado, ele busca sabedoria em Deus, que a todos dá, de maneira abundante, sem lançar na cara, sem lançar no rosto, coisa alguma. Deus é tão bom que Ele nem fala para a gente, agora você vem pedir sabedoria. Agora que você já fez tudo que você fez, agora que você já aprontou tudo que aprontou, agora que você já jogou tudo fora, você vem pedir sabedoria? Não. Quem faz isso é a nossa natureza caída com as pessoas. Deus não. Se nós pedimos sabedoria para Ele, em qualquer tempo, Ele nos dá. O teleios, o homem aperfeiçoado, a mulher aperfeiçoada, é aquela que sabe que não sabe resolver tudo, não tem resposta para tudo, não tem saída para tudo, mas que conhece um Deus, que é poderoso, para dar a ele e a ela discernimento neste caminho. O teleios confia na resposta de Deus, o teleios confia na palavra de Deus. Ele não corre de um canto para o outro procurando respostas para tudo, ele vai para o Senhor, ele vai para a palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor está a resposta que nós precisamos. O teleios não é aquele que ouve a voz da multidão e que ouve um monte de vozes e vozes de todas as matizes, não. O teleios vai ouvir a voz de Deus. Deus, fala comigo. Aqui está a tua palavra, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê revelação, ilumina a minha mente, porque aqui está a tua palavra. O pastor fala da tua palavra, o padre pode falar da tua palavra, teus amigos podem falar da tua palavra, mas só a tua palavra é a tua palavra. Eu quero lê-la, eu quero ouvir essas letras. Eu não quero só lê-las, eu quero ouvir essas letras, para que essas letras não sejam letras mortas na minha vida, mas sejam letras vivas, a ponto de eu ouvi-las, sem que ninguém fale para mim. Ouvi-las da boca de Deus. Quem é o teleios? Quem é esse homem que Deus está aperfeiçoando? Não está resolvendo os problemas dele, está aperfeiçoando. É aquele que na pobreza não murmura e na riqueza não se envaidece. Tiago diz que o irmão pobre tem motivo. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra, e o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Mas o que o Tiago está nos ensinando é que, olha, ao invés de murmurar na sua pobreza, alegre-se no Senhor, porque a sua vida na sua pobreza é um milagre dele, porque Ele tem te sustentado todos os dias. Se há só um pão na sua casa e você tem dividido esse pão e partido esse pão, é porque Deus tem abençoado você. Alegre-se nisso, esteja satisfeito com isso, glorie-se no Senhor. Sabe, Tiago está falando, conta a vantagem do pão, conta a vantagem.
E aí, como é que foi lá na sua casa hoje? Graças a Deus a gente só tinha um pão. Mas pensa num pão maravilhoso que Deus nos deu. Foi suficiente para mim, para minha esposa e para minha filha. Deus multiplicou esse pão em nós. E glória a Deus que tem nos sustentado, ainda que aos olhos dos outros a gente não tenha nada. Louvado seja o Senhor, porque o pouco dele tem sido suficiente para mim. Olha que alegria. Olha que homem sem problema, olha que mulher sem problema. E quando nós comparamos a você que murmura com uma mesa cheia, que reclama com a despensa cheia, nós começamos a perceber quem é o teleios na história. É o homem e a mulher que não depende da circunstância para dar graças a Deus. Em tudo, dá graças. Está acompanhando? Está meio parecido com você? Quanto ao rico, não se envaideça na sua riqueza. Não se glorie nisso. Porque se você tem, foi porque Deus te deu. Se a sua plantação prosperou e você colheu 100 por 1, foi porque Deus te abençoou. Ah, mas eu tenho muito. Não, vou construir mais galpões, eu vou armazenar mais, porque eu tenho o suficiente. E a Bíblia vai dizer, louco, se nessa noite te pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Quem comerá do seu celeiro? Porque você mesmo não levará absolutamente nada, e não importa quanto você tenha. Ah, mas eu não dependo de ninguém, porque eu tenho milhões no banco. Se você gastar bastante, talvez você gaste uns 5 mil com seu caixão. E o resto vai ficar. Se criou bem os seus filhos, eles ainda serão capazes de dividir em paz. Se criou mal, você semeou uma guerra na sua família com a sua riqueza. Não se envaideça disso. Saiba que é o Senhor quem tem te dado tudo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai. Sua beleza desaparece. Da mesma forma, murcha o rico em todas as suas realizações. Ao pobre seja grato, ao rico não se envaideça. Este homem aperfeiçoado por Deus e aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas nos ensinará também que há uma diferença profunda entre provação e tentação. E ela tem essa diferença porque as duas não vêm do mesmo lugar. Tiago diz que Deus a ninguém tenta. Nenhuma tentação tem origem em Deus. O Senhor nos prova, não nos tenta. E talvez passe pela sua cabeça, é o diabo o tentador. Eu tenho dito algumas vezes que o diabo tem sido um consolo para muita gente. Uma boa desculpa, uma massagem nos ombros. Porque é alguém a quem atribuímos as nossas fraquezas. Mas sabe o que o Tiago diz? Que o Teleios já percebeu que o grande tentador dele não é o diabo. O Teleios já percebeu que o grande tentador dele é ele mesmo, os seus desejos e as suas vontades.
que é o desejo e a vontade que habita nele, é que é a causa dos seus grandes problemas. Quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Verso 14, a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam, e esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Por isso que o Senhor quer trabalhar em nós, porque nós somos as maiores fontes dos nossos pecados. Queridos irmãos, não transmita a ninguém aquilo que é problema seu. Ninguém é responsável pelas escolhas ruins que você faz. Ninguém é responsável pela sua agenda. Ninguém é responsável pelas escolhas que você faz segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias vontades. Não é culpa de ninguém, a culpa é sua. Assuma a responsabilidade sobre aquilo que você faz. Assuma a responsabilidade sobre as suas escolhas, assuma. Não transmita nem para o diabo e nem para Deus. Deus não tem compromisso com o seu desejo. Deus não tem compromisso com o meu desejo, com a minha vontade, com o meu querer. Deus tem compromisso com o propósito dele na minha vida. E muitas vezes, e não poucas vezes, o desejo dele é completamente contra aquilo que eu quero. E isso é tão claro que Jesus nos ensina a orarmos o tempo todo e em todo o tempo: Senhor, seja feita a tua vontade. Agora há pouco, conversando com a Renata, a gente falava sobre isso. Olha, você todos os dias prepara a sua agenda, pega um caderno, pega um papel, anota ali todos os compromissos que você tem, todas as suas vontades, tudo aquilo que você quer, coloca aquilo diante de Deus e fala: Deus, está aqui, eu ofereço agora em sacrifício tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo. O Senhor pode jogar tudo isso no lixo e apresentar para mim qual é a agenda do Senhor para mim. O que o Senhor quer que eu faça? Porque aqui está o que eu quero, aqui está o que eu desejo, aqui estão as minhas vontades, mas o que o Senhor quer para mim? Porque entre aquilo que eu quero e desejo, e entre aquilo que o Senhor quer, eu quero ficar com aquilo que o Senhor quer. Eu sou capaz de jogar fora a minha agenda, para que a agenda do Senhor se estabeleça na minha vida. Porque entre os meus desejos e o propósito do Senhor, eu prefiro o propósito do Senhor. Por mais que não seja tão agradável assim às vezes, por mais que seja dolorido às vezes, por mais que me contrarie, eu prefiro o propósito do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós somos mimados e queremos, porque queremos que Deus faça exatamente aquilo que a gente quer. E se fosse para ser do jeito que você quer, Deus era você, não era Ele. Se você soubesse de tudo, se você tivesse resposta para tudo, e se você tivesse conhecimento para tudo, provavelmente você era Deus, e não o Senhor. Mas você não é, eu não sou. Por isso, precisamos renunciar às nossas vontades muitas vezes, para que a vontade do Senhor aconteça em mim, como acontece no céu.
E não tem como ser um homem ou uma mulher aperfeiçoada sem abrir mão de muita coisa. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a minha agenda, a cruz, e siga-me. Não dá para seguir do jeito que você quer. Para seguir tem que ser do jeito que Ele quer. E por isso, somos desafiados, todos os dias, a enfrentarmos as nossas provas apresentadas pelo Senhor para sermos aprovados, aperfeiçoados, teleios. E na última aplicação que eu quero fazer, esse teleios, ele não é um ouvinte da palavra. Tem muita gente ouvindo muito. E não falta palavra. Hoje nós carregamos na mão milhares e milhares e milhares de sermões. Hoje onde nós vamos, qualquer lugar que você acessa, tem pregação, tem sermão, tem tudo. Vai fazer pouquíssima diferença na sua vida, se você ficar só ouvindo. Porque o tolo também ouve. Presta atenção nisso. O tolo e o sábio, o tolo e o prudente, ouvem a mesma palavra. Mas qual é a diferença entre os dois? É que o tolo só ouve. Não muda nada na vida dele. O tolo passa 2 horas, 3 horas num culto. O tolo passa 2 horas, 3 horas, 4 horas ouvindo uma pregação. O tolo lê a Bíblia inteira. Mas não muda absolutamente nada na vida dele, porque ele não coloca em prática. O homem tolo que ouve esta minha palavra e não a pratica, a casa dele será derrubada. Não com a tentação, na prova. Ele não aguenta um vento, ele não aguenta uma tempestade, ele não aguenta uma onda batendo contra a casa dele, a casa cai. Ele é vulnerável, porque ele só ouve. Mas o prudente ouve tudo que o tolo ouviu, mas coloca em prática na vida dele. Começa a viver aquilo que já consegue viver, e começa a lutar para viver aquilo que ainda não está vivendo, mas ele não desiste. Aquilo que ele já alcançou, o perdão que ele já conseguiu dar, ele celebra. Mas o ódio que ele ainda não conseguiu tirar do coração, ele continua insistindo e ele não desiste, porque ele quer colocar em prática a palavra de Deus. O homem aperfeiçoado busca viver essa palavra, ainda que não consiga muitas vezes, mas ele não desiste. Sabe por quê? Porque ele é inteligente e prudente. Ele sabe que se Deus nos deu essa palavra para viver, é porque era importante que vivêssemos ela. Então, quando eu e você vamos sendo aperfeiçoados cada vez mais, nós queremos viver a vontade de Deus. Veja bem, a perfeição que nós buscamos não é alcançada
do dia para a noite, nem sei se nessa vida. Mas se somos homens e mulheres que temos experimentado esse mover de Deus nas nossas vidas, nós não desistiremos de ser quem Deus quer que sejamos. A gente continua. A gente cai, mas levanta. Já dizia aquele poeta, não tão gospel. A gente cai, mas levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso que Deus está fazendo nas nossas vidas. E Tiago termina então com um grande desafio, o capítulo 1. E olha que desafio. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, eu vou até ler aqui, porque senão vai achar que sou eu que estou falando. Carta de Tiago, capítulo 1, verso 26. Se algum de vocês afirma ser religioso, vírgula, mas não controla a língua, vírgula, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor. O homem aperfeiçoado, a mulher aperfeiçoada, ao invés de ficar com conversas desnecessárias e tolas, ao invés de usar a sua voz, o seu tempo, a sua força, para julgar, condenar e falar da vida dos outros, ao invés de usar a sua língua, a sua voz para ferir as pessoas, gasta o seu tempo cuidando dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixa corromper por este mundo. Não se deixe corromper por esse mundo. E aqui abro um parêntese. Sabe o que o diabo semeou no coração de muitos de nós? Que corrupção é coisa para político. Mas nós nem percebemos que a corrupção às vezes alcança muitos de nós. Esses dias, Dionísio, num grupo de pastores, eles decidiram falar mal de todos os políticos do mundo. E aí eu acho que eles entenderam que era só para refrear a língua e não os dedos, então a gente hoje fala mal no WhatsApp, ninguém fala nada, escreve, né? Então fica traz um pouco de alívio. Ó, eu não falei mal de ninguém, eu escrevi. Escrever talvez não seja pecado. Mas num grupo de amigos, e amigos próximos, com quem eu tenho liberdade de falar, eles começaram a falar. Obviamente, política não é meu assunto preferido. E aí, deu um start, eu falei, gente, esses caras são ladrões, hein? São. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Vocês já declararam imposto de renda? Declararam direitinho? Pagaram o que estavam devendo? É do diabo a ideia que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Ladrão que rouba ladrão é só um ladrão que se acha mais esperto do que o outro ladrão. Teleios cuida da própria vida, se preocupa com o próprio testemunho, e antes de tirar a trave dos olhos dos outros, ou tirar o cisco dos olhos dos outros, Teleios se preocupa em tirar a trave dos próprios olhos. Conselho de Paulo a Timóteo, e eu termino com este conselho para cada um de nós e para mim também.
cuida de ti mesmo. Cuida bem da tua vida. Cuida dos teus olhos. Cuida da tua boca. Cuida do que você pensa. Cuida do que você sonha. Cuida do que você deseja. Cuida do que você faz. Porque a Bíblia diz: quer comamos, quer bebamos. E agora o verbo me foge. Mas quer façamos? A net está aqui, né? O verbo foge de mim, mas estaciona na net. Então quer bebamos, quer comamos, quer façamos. Também não tinha um jeito. Não dava para falar, não, se a gente comer, se a gente beber, se a gente fizer qualquer coisa, fica certo, também não fica, né? Quer bebamos, quer comamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Você que tem esperado muita coisa de Deus, você tem vivido para a glória dele? Que Deus te abençoe. Que Deus continue trabalhando na sua vida. Que todas as provas necessárias venham mesmo para você. E que em todas elas você seja aprovado e aperfeiçoado. As provas não são uma maldição. As provas é uma bênção de Deus para as nossas vidas, para nos purificar, para nos aperfeiçoar, para nos fazer cada dia mais semelhantes ao Filho. Amém? São as provas que vão nos deixando mais parecidos com Cristo. Eu tenho sido profundamente provado nesses dias. E eu nem imaginava que seria uma prova tão grande para mim. Só descobri quando ela chegou. E eu que achava que estava prontinho, afinal de contas, sou um conselheiro, descobri que havia coisa em mim que precisava ser aperfeiçoada. Então, quando a minha filha chegou e falou: dia 27 de abril nós vamos ficar noivos, dia 7 de setembro nós vamos casar, eu olhei e falei: como assim? Como assim você vai casar? De onde saiu essa história? Ela falou: não, está aqui, ó. Me entregou uma caixa com convite para eu ir no casamento dela. Eu falei: por que você está me convidando para o seu casamento? Eu não preciso de caixa, eu vou de qualquer jeito. E era um agrado, e para mim era um desagrado. E durante uma semana praticamente, eu fiquei numa profunda crise. E olha que eu oro, e vinha orando há bastante tempo, e continuo orando, porque não casou ainda, para que casasse. Mas sabe de uma coisa? Eu era, para mim, aos meus olhos, a pessoa mais pronta do mundo para Fabiana chegar e falar: eu vou casar. E na minha ideia, eu ia dizer: graças a Deus, uma despesa a menos, que alegria, vamos celebrar. Mas não foi assim. E você não faz ideia o quanto esses dias fez diferença na minha vida. Quanta coisa eu tive que rever a meu respeito, no meu pensamento. Deus vai continuar trabalhando na vida da gente. E talvez você pense assim: nossa, que bobeira. O pastor ficou preocupado com isso. Imagina. Eu penso a mesma coisa às vezes da sua preocupação. Também penso: nossa, que absurdo, olha, esse irmão preocupado com isso. Isso não é problema, isso Deus resolve. Mas às vezes Ele quer trabalhar na vida da gente. E aí eu tive que dizer para alguns colegas meus que eu não estava me dando bem com a ideia de um sonho que eu tinha. Até que eu consegui falar a respeito do assunto.
Contei para a igreja o que aconteceu comigo. Usei o poder do microfone para ameaçar o menino de morte. Falei rindo, se relar a mão nela eu te mato. Mudei de ideia e falei, não, o Matos te mata. Eu só mando. Mas, obviamente que não é esse o pensamento. Mas sabe, às vezes, irmãos, tem alguma coisinha que Deus vai tratando na vida da gente e a gente precisa entender isso. Então, ao invés de você reclamar do que está acontecendo na sua vida hoje, começa a pensar, por que está acontecendo isso na minha vida? O que Deus está falando comigo? O que Deus está falando comigo nesse aperto? O que Deus está falando comigo nesse desemprego? O que Deus está falando comigo nessa crise aqui em casa? O que Deus está falando comigo na crise na minha empresa? O que Deus está falando comigo? O que Deus está falando comigo? Eu quero saber o que Deus está falando comigo. Porque no fundo, é isso que importa. O que Deus está falando com a gente. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe muito. E que você dê glória a Deus pelas provas que você está passando. Elas são temporárias. E certamente deixarão você uma pessoa melhor. E louvado seja o Senhor por isso. Amém?